Shabbat Shalom, meus amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu cumprimento a todos que nós tenhamos um estudo deleitoso e que o Eterno ele possa realmente revelar a sua verdade, a sua vontade em nosso meio. Então, que vocês possam ir se cumprimentando uns aos outros, que nós alegremos os nossos corações, que você curta e se inscreva no nosso canal, tanto aqui no YouTube, e também esta mensagem ela possa ser compartilhada com os seus amigos, com os seus parentes e pessoas que moram no seu coração. Hoje, eu estou fazendo esta introdução, nós vamos ter um shiur diferente daqueles que geralmente eu faço. Toda semana, quando eu vou preparar uma mensagem, eu busco uma inspiração, busco em oração ao Eterno como eu vou desenvolver um tema. E essa semana foi algo um pouco inusual, porque eu não conseguia receber uma mensagem dos céus de maneira nenhuma. Ontem eu passei o dia e eu não sabia o que eu iria falar com vocês hoje. Eu orei ao Eterno e realmente não sabia como seria o estudo. Eu fui deitar na cama, passei a madrugada inteira, fui dormir 3h30 da manhã, então o Eterno me deu um lampejo, começou a me mostrar algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje. Por isso que geralmente eu faço 11 essa live, hoje eu fiz um pouco mais tarde, porque daí eu quis descansar um pouco, e quando eu acordei também eu quis meditar nas palavras que o Eterno me mostrou para nós estudarmos hoje. Então hoje não vai ser um estudo habitual em que eu ficarei fazendo muitas citações rabínicas, Talmud, Midrash. Hoje nós traremos muitas coisas celestiais. Eu farei uma citação ou outra, mas há um conteúdo muito forte, porque nós vamos hoje tratar de temas acerca de batalha espiritual e nós vamos discernir as estratégias de Hassatan, de Satanás, para os últimos dias e também para a nossa geração. Então, Shabbat Shalom, nós vamos começar a falar sobre as porções dessa semana. Nesta semana são duas parashot, Hukat e Balak, e nós vamos nos concentrar em um trecho da Parashat Balak, que se refere ao seguinte tema. Nós vamos estudar hoje o seguinte tema: Balaão, homem de Deus ou profeta de Satanás? Na Parashat Balak, nós temos a famosa história de Balaão. Balaão em português, em hebraico é Bilam. Nós temos a famosa história de Bilam, que é Balaão, e nós lemos na Torá que ele aparentemente é um homem de Deus, ele fala com Deus, ele tem dom de profecia, há uma certa intimidade dele com Hashem, porém, na verdade, ele foi um profeta de Satanás. Então, Balaão, ele é um arquétipo, ele é um protótipo da pessoa que simultaneamente serve a Deus, mas também serve ao diabo, que é o caso de muitas pessoas religiosas. Vejam, meus irmãos, você lendo a Parashat Balak, você vai perceber que Balaão, ele era um homem que falava com Deus, ele tinha profecias, ele tinha revelações, ele buscava a vontade divina, mas mesmo assim nós estudaremos que ele era um homem perverso. E aí parece algo meio que contraditório. Ele é um homem de Deus, ele fala com Deus, ele ouve a voz de Deus, ele é um profeta, mas na verdade ele é um homem do mal. Então ele é
simultaneamente um homem de Deus e um profeta de Satanás ao mesmo tempo. E o que o Eterno me mostrou é que isto é um protótipo, um arquétipo de muitas pessoas. Pessoas que são religiosas, que estudam as Escrituras, que falam com Deus, que às vezes ouvem Deus, mas que mesmo assim elas estão na essência servindo a Satanás. E nós vamos entender algumas coisas sobre o mundo espiritual. É muito triste o estado espiritual de muitas pessoas religiosas, porque elas simultaneamente servem a Deus e ao diabo. E talvez você irá pensar: ah, isso realmente acontece, Tzadok. Isso acontece com outro. Isso acontece com meu amigo, com meu vizinho, com meu conhecido. Geralmente ninguém irá admitir que... Ninguém vai falar: não, eu sirvo a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ninguém vai admitir isso. Porém, infelizmente, esta é a situação de muitas, talvez até mesmo da maioria das pessoas. E este é o tema que nós vamos refletir no dia de hoje. Mas antes eu gostaria de fazer um breve apanhado, um breve resumo da história de Bilam, de Balaão. Nós lemos na Parashat Balak que o rei de Moabe em português, ele encomendou ao profeta Balaão uma missão: amaldiçoar os filhos de Israel. E o rei Balac, ele paga uma grande quantia em dinheiro para que Balaão ele lançasse um feitiço, um encantamento contra o povo de Israel. E aí Balaão, ele concorda com essa missão e ele vai até o acampamento dos Bnei Israel, dos filhos de Israel. E ele até chega a dizer: olha, eu só vou fazer aquilo que Adonai me disser. Olhem só, eu só vou fazer aquilo que Adonai me disser. E aí em Bamidbar, em Números 22:12, o Eterno diz para ele não amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel é abençoado. Ou seja, Balaão, ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, porque esta era a vontade do Eterno. Contudo, ele pensou na grande quantidade de dinheiro que ele receberia pelo feitiço, e daí ele insiste, conforme nós lemos em Bamidbar, Números, capítulo 22, verso 19, que ele fala: permaneçam aqui esta noite para eu descobrir o que Adonai me dirá. Ora, Adonai já tinha falado que ele não deveria amaldiçoar, mas mesmo assim ele quer passar a noite ali para descobrir, ou seja, para tentar dar um jeitinho. E daí ele insiste, porque ele quer, no fundo do seu coração, ele quer amaldiçoar Israel e receber o dinheiro. Ele insiste. E já que ele insiste, o que Hashem fala com ele no capítulo 22, verso 20? O Eterno fala: vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Isso é um princípio rabínico dizendo que o Eterno, ele te conduz para o lugar em que o seu coração deseja. Se você deseja fazer o bem, o Eterno te conduzirá pelas veredas do bem. Se você quer fazer injustiça e iniquidade, o Eterno vai te conduzir pelo caminho da iniquidade, porque esse é o seu desejo. Então o Eterno fala: você quer ir? Capítulo 22, verso 20. Vai com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. E aí, o Eterno, obviamente, conhece os corações. Hashem sabia que Balaão, ele queria amaldiçoar o povo. E aí tem aquela famosa história que você conhece, que ele estava indo para o caminho, ele estava montando uma jumenta,
Por 3 vezes a jumenta desvia do caminho e ele bate na jumenta, porque a jumenta estava vendo o anjo de Adonai, e depois o anjo de Adonai aparece para Bilã e diz que foi enviado para impedir o seu caminho, e que se a jumenta não tivesse desviado por 3 vezes, o anjo de Hashem iria ter matado, exterminado Balaão. E aí o anjo ainda reforça essa mensagem de que ele só poderia falar aquilo que Hashem ordenasse. E mesmo assim, quando ele chega lá, ele tenta amaldiçoar Israel por 3 vezes, mas quando ele profere maldições, na verdade, o Eterno coloca bênçãos na boca dele. Então ele vai amaldiçoar, mas termina abençoando. E aí, como se desenrola a história? Ele pensa o seguinte: já que eu não consigo amaldiçoar o povo de Israel, eu tenho que fazer com que Israel seja amaldiçoado de uma outra maneira. E o que ele faz? Ele arma um plano, um estratagema. Ele consegue fazer com que as mulheres de Moab, as mulheres moabitas, que eram idólatras, essas mulheres muito bonitas, muito sensuais, mas eram idólatras, elas vão, seduzem os israelitas, têm relações sexuais com os israelitas, mudam a mente deles e fazem com que o povo de Israel passe a adorar e a servir a Baal Peor, esse deus pagão. E aí Israel parte para a idolatria, adorando Baal Peor, e a ira do Eterno se acende contra o povo de Israel. Porque Balaão ele pensou o seguinte: já que eu não consigo amaldiçoar esse povo, eu sei uma forma de amaldiçoar esse povo. Qual seja, se Israel servir a outros deuses, isso vai fazer com que Hashem fique irado. E aí, Hashem vai proferir um juízo contra Israel. E daí ele arma esse plano das mulheres moabitas e as midianitas também. Elas vão seduzir o povo de Israel. E aí nós temos aquela famosa passagem, né, em que Pinhas ele vai pegar aquela lança, ele vai para o acampamento e ele vai matar o hebreu Zinri, porque ele estava em uma tenda com uma mulher de Midian. Pinhas é o Finéias em português. Então, meus amigos, esse é um resumo da Paraxá e agora nós vamos começar a analisar questões mais profundas. Eu quis dar só um panorama para nós refrescarmos a nossa mente. Mas vejam só, Hazal, os rabinos, eles ensinam que Balaão, ele era um homem perverso. Ele tinha ódio do povo de Israel e ele queria eliminar Israel. Ele falava com Deus, ouvia Deus, recebia profecias, mas ele era um profeta pagão. Ele era um homem iníquo. A Mishnah, em Pirkei Avot 5:19, fala que 3 características marcam os discípulos de Balaão. São 3 características de Balaão que faz com que quem tenha essas características é um discípulo de Balaão. São 3 características. Um olho mau, ou seja, quem é avarento. Olho mau, no pensamento judaico, significa ser avarento. Então, toda pessoa avarenta é um discípulo de Balaão, tem o espírito de Balaão, é como se fosse Balaão. Isso é muito sério, meus amigos. Há muita gente que serve ao Eterno, mas é avarenta. Usa seus bens para várias e várias coisas, muitas delas até fúteis, mas para a obra do Eterno, a pessoa não quer contribuir com nada, ou contribui com migalhas. Para ajudar ao próximo, essa pessoa não quer fazer nada, quer dar migalhas. Isso é uma
característica de Bilã, de Balaão. Isso faz com que a pessoa seja reputada como aquele que é servo de Balaão e não servo do Eterno. Então essa é a primeira característica. Eu conheço, é triste, mas há muita gente que é assim. O camarada serve ao Eterno, mas não ajuda o próximo. Ou para a obra do Eterno, a pessoa dá uma mixaria, não quer semear em nada. Então, isso não é algo bom. Uma segunda característica dos discípulos de Bilã, de Balaão, é que eles têm um espírito arrogante. Toda pessoa arrogante não é servo de Deus. É um servo de Balaão, é um servo de Satanás. A arrogância é uma característica satânica. Tanto é que um dos pecados de Ra-Satã, segundo diversos Midrashim, foi justamente a arrogância. Então, todo ser humano que é arrogante, que é prepotente, que é vaidoso, ele não sabe, mas ele está agindo como um longa-manos, como um agente de Satanás aqui na Terra. Vejam, meus irmãos, Satanás é um ser, mas esse ser, ele só age aqui na Terra por meio de pessoas. Ele precisa de vasos, de instrumentos para agir. E qual é o canal material de Satanás aqui na Terra? Os seres humanos. Então, os seres humanos que são arrogantes, eles são servos de Satanás. Existem muitos líderes religiosos que você vê que o camarada é extremamente arrogante. Por ele ser líder, por ele ser famoso, por ele ser uma pessoa respeitada, ele se sente superior. Isso daí faz com que ele seja um servo de Satanás. Poxa, mas o fulano de tal é um homem de Deus. Mas essa que é a mensagem da porção de hoje. Balaão, ele é um homem de Deus ou é um profeta de Satanás? É o tema da mensagem. Balaão é os dois. Balaão, ele é um homem de Deus e ele é um profeta de Satanás ao mesmo tempo. Ué, mas como? Aparentemente, ele parece um homem de Deus, ele se apresenta como um homem de Deus, ele tem um ar de espiritualidade, mas na essência ele serve a Satanás. É triste, mas há muita gente religiosa, líderes e outros que não são líderes, que você olha, aparentemente é um homem de Deus, aparentemente é uma mulher de Deus. Não obstante, no fundo, essas pessoas são extremamente arrogantes. Então elas estão servindo às forças satânicas. Ou elas estão ali, às vezes até possuídas, ou não estão nem possuídas, mas elas estão recebendo informações das trevas e estão agindo como operadores, como soldados de Satanás aqui no nosso mundo. E a terceira característica que diz a Mishnah em Pirkei Avot 5:19, a terceira característica dos servos de Bilã é o seguinte: uma alma ambiciosa. O camarada ambicioso, materialista, que só pensam nos bens materiais, são servos de Balaão. Ambição, querer dinheiro a qualquer custo. Por isso que eu digo com todas as letras, a teologia da prosperidade é o evangelho de Satanás. A teologia da prosperidade é o evangelho de Satanás, porque é um evangelho que gera ambição, sede pelo dinheiro, sede pelo poder, materialismo, acúmulo de bens aqui na terra. E isso Yeshua falou para nós não ajuntarmos tesouros na terra, porque
a ferrugem consome e a traça consome o ferrugem, corrói. Então, isso, gente, é algo maligno. Há muito crente que é tão fanático por prosperidade que eles são crentes, mas eles estão seguindo a cartilha de Satanás. Então, é um homem de Deus e um profeta de Satanás ao mesmo tempo. Repito, a mensagem de hoje eu fiz uma pergunta. Balaão, homem de Deus ou profeta de Satanás? Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele se apresenta como um homem de Deus, mas na essência ele é um profeta de Satanás. A Brit Hadashah confirma esse caráter maligno e satânico de Bilã, de Balaão. Em Kefabet, 2 Pedro, capítulo 2, verso 15, está escrito sobre os ímpios que abandonaram o caminho reto, se extraviaram e eles seguiram o caminho de Bilã, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então aqui a Brit Hadashah, 2 Pedro 2,15, está falando que Balaão amou o prêmio da injustiça. Em Yehudá, Judas, verso 11, está falando, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, o Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Bilã, no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá, de Coré. Então eles se precipitaram no erro de Bilã. Outro texto da Brit Hadashah dizendo que Bilã, ele era um profeta iníquo, perverso. Em Apocalipse 2,14, Yeshua fala, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Bilã, doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balac a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Meus irmãos, prática de imoralidade sexual, quem faz isso é servo de Balaão. Yeshua está falando que isso é doutrina de Balaão. Infelizmente, nós temos nos meios religiosos muitas pessoas na imoralidade sexual. Pessoas até que me mandam e-mails dizendo que elas estão aprisionadas por pecados sexuais e, obviamente, eu oro, eu intercedo por essas pessoas e eu tenho recebido, às vezes, até testemunhos de pessoas que nós oramos e elas foram libertas. Por quê? Porque elas eram aprisionadas por forças satânicas. O espírito de Bilã, de Balaão, é um espírito satânico, é um espírito demoníaco. A prostituição, não é? Por exemplo, o homossexualismo, isso é prática satânica. Uma vez uma pessoa que eu conheço falou, não, Sadoc, você não pode falar isso, porque não pode falar. Meus amigos, eu falo sim, e com todo respeito, isso é uma prática satânica. Eu conheço homossexuais e, obviamente, eu nunca fiz mal a nenhum deles. Poxa, é claro que não. Eu sou contra a agressão, eu sou contra que as pessoas venham escarnecer de homossexuais. Se eu tiver que defender um homossexual na rua que está sendo agredido, eu vou defender. É claro, eu tenho amor pelos homossexuais. Porém, isso é uma conduta maligna. E é por isso que eu já fui usado várias vezes para pregar e resgatar pessoas. E essas pessoas foram restauradas. Então, na verdade, só para que ninguém me interprete mal, eu creio no poder de Deus para quebrar os grilhões satânicos que amarram as pessoas. Agora, vou ser sincero, tem gente que fica só batendo nos homossexuais. Só que as pessoas que
praticam adultério. Isso é imoralidade sexual da mesma forma. Tem aí muito pastor evangélico na televisão que fala mal de homossexual e tem amante. Para os olhos do Eterno, uma coisa é tão pecaminosa quanto a outra. Então, a gente não pode ser hipócrita, não pode bater nos homossexuais e praticar adultério. Tem gente que não é casada e tem relações sexuais. Isso é algo do evangelho de Satanás. Isso é imoralidade sexual. Isso é uma atividade de fundo demoníaco. Não estou falando que a pessoa é endemoniada, mas eu estou dizendo que a pessoa está seguindo a doutrina de Satanás, porque o Eterno sempre proibiu imoralidade sexual. Tanto é que a imoralidade sexual é punida na Torá com apedrejamento. Então vejam, homossexualismo é pecado grave, adultério é pecado grave, alguém que não é casado e tem relações sexuais são pecados graves. Por isso que eu até falo isso com toda clareza, porque tem gente que gosta muito de criticar os homossexuais, porém pratica pecados também nos olhos do Eterno. Tudo isso daí é uma manifestação do reino de Satanás aqui na Terra. Repito, existe o reino de Hashem e existe o reino de Satanás. Daqui a pouco eu vou citar, Yeshua falou que Satanás é o governante deste mundo. Aqueles que praticam imoralidade sexual são pessoas que estão semeando o reino das trevas aqui na Terra. Então vejam só, por todos esses trechos da Brit Hadashah, eu citei 2 Pedro, citei Judas e Apocalipse, por todos esses textos, nós detectamos que Balaão, ele tinha dons espirituais, ele tinha dons de profecia, ele se comunicava com o Eterno, ele aparentemente era um homem de Deus, porém, ele, na verdade, era um ímpio, ele era um servo de Satanás. E aí você vai me perguntar, mas como é possível um ímpio falar com Deus? Como é possível um ímpio ouvir a voz de Deus, como Balaão? A resposta é a seguinte: dom espiritual não indica que alguém seja servo do Eterno. As religiões idólatras também manifestam dons espirituais. Existem pessoas que praticam satanismo, bruxaria, essas religiões de matriz africana que trabalham com idolatria, todas elas têm dons espirituais, mas que são das trevas. O próprio Yeshua HaMashiach nos alertou em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, uma passagem famosa, mas eu gostaria de repetir, apesar de você conhecê-la. Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porém aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este entrará comigo no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos obras poderosas, ou seja, milagres? Então eu direi a eles: eu nunca os conheci. Apartem-se de mim, todos os que praticam a iniquidade. Vejam, meus irmãos, eram pessoas que faziam milagres em nome de Yeshua, em nome de Jesus, eram pessoas que faziam profecias em nome de Jesus, eram pessoas que viviam o sobrenatural em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Porém, essas pessoas praticavam iniquidade.
E Yeshua fala, eu nunca os conheci. Portanto, enganam-se as pessoas que acham que dons sobrenaturais indicam espiritualidade e ligação com o eterno. Não, não, não. Alguém pode ter dons espirituais, alguém pode falar de Deus, pregar Deus, ler a Bíblia, falar de Yeshua, falar de Jesus, falar qualquer coisa e mesmo assim o sujeito é um servo das trevas, porque vive na iniquidade. Vejam, Yeshua disse que a árvore se conhece pelo fruto e não pelos dons o quê? Espirituais. Repito, várias religiões pagãs há milagres, há sinais, há prodígios e há maravilhas. Infelizmente, existem crentes. Crente aí, meus irmãos, eu não estou falando do evangélico, eu estou falando de qualquer pessoa que crê em Deus, senão vai parecer que eu estou querendo criticar só um segmento, eu estou falando de todo mundo que diz que crê em Deus. Há muito crente que crê em Deus, que crê em Yeshua, que crê em Jesus, não importa o nome, mas que manifestam demônios. Há muitas denominações que pregam o evangelho de Satanás. Eu não estou generalizando, é óbvio, tem muita gente séria, mas existem pessoas crentes manifestando demônios, como eu já vi várias e várias vezes. Um dia eu posso contar com mais calma umas coisas horríveis. Pô, você tá com a pessoa do teu lado, você fala, pô, a pessoa é crente, a pessoa é espiritual, a pessoa serve o eterno. De repente a pessoa começa a manifestar demônio ali do meu lado. Pessoa que eu achava que era de Deus, espiritual, que ora, que lê a Bíblia, que jejua. E, pô, e a pessoa manifesta demônio ali do teu lado. Repito, pessoa que fala de Deus, que prega Deus, que recebe palavra de Deus, que ouve Deus, isso é o espírito de Bilã, de Balaão, homem de Deus e profeta de Satanás ao mesmo tempo. Ok? Então vejam só, nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil falar, Tzadok, eu concordo com você. Tá cheio de crente endemoniado, tá cheio de crente que serve ao diabo, mas às vezes isso pode ser um problema nosso. Isso pode ser um problema nosso, porque nós precisamos ter discernimento espiritual. E o que mais falta hoje em dia, de um modo geral em nós, é o discernimento espiritual. Vejam, mas o fulano de tal, ele fala muita coisa verdadeira. Eu vou te explicar uma coisa. Uma nota de dinheiro, ela pode ser toda verídica, mas se ela tiver um detalhe falso, ela é uma moeda falsa. Então, uma nota falsa de 50, de 100 reais, ela é igualzinha à verdadeira, mas é um único detalhe que a torna falsa. Da mesma coisa é o mundo espiritual. O servo de Satanás, ele vai muitas vezes pregar a verdade. Por quê? Porque a verdade atrai as pessoas. Então, o camarada, ele fala a Bíblia, ele ensina bonito, ele fala bem, ele ora, ele é um sujeito bonzinho, nhenhenhé, abraça todo mundo, beija. Ele é um cara legal, maneiro, ele é gente boa, ele é paz e amor. Ele é um cara do bem, gente, ele é muito legal. Ele é legal, ele me abraça, ele canta comigo, ele me liga, ele me manda mensagem. Ele é um sujeito maravilhoso. E ele só prega a verdade. Mas, no meio daquela verdade, ele joga a mentira. E é essa mentira que torna toda a verdade falsa. E é isso que vai te capturar, vai te enredar.
uma maçã, já aconteceu aqui comigo, uma maçã estava podre no cesto. O que que ela faz? Ela faz com que todas as outras maçãs se tornem apodrecidas. É assim que Satanás usa. Ele joga algo podre no meio de algo que está saudável. E aí, uma única maçã podre apodrece todo o cesto de maçãs. Uma mentira de Satanás, ainda que pequena, no meio da verdade, ela vai destruir toda a verdade e levar as pessoas à apostasia. Minha esposa Vanessa, ela não é uma pessoa que fica tendo sonhos, né? Tem gente aí que eu conheço que todo dia tem 10 sonhos espirituais, tem visão todo dia, manhã, tarde e noite. Geralmente tudo mentira, né? Tudo mentira. Mas minha esposa é uma pessoa que ela, quem conhece sabe, ela é muito tímida. Ela não fala nada espiritual. Ela, né, sei lá, teve 1, 2 sonhos na vida, 3, sei lá, de revelação. Não lembro, mas muito pouco. Mas uma vez ela teve um sonho de Deus muito forte, em que eu e ela estávamos em vários lugares e sempre havia muitas cobras e serpentes, serpentes, serpentes. Eu saía de casa, tinha serpente. Eu andava na rua, havia serpente. Eu ia para todos os lugares que eu andava, havia serpente. O Eterno mostrou para ela e mostrou para mim também, eu pedi discernimento do sonho, que o mundo é assim. As serpentes são a operação do engano, a operação satânica. Às vezes está no teu trabalho, às vezes está na congregação religiosa que você frequenta, às vezes está dentro da tua casa. Dentro da tua casa, a operação ali satânica pode estar ali dentro e você nem percebeu. Ué, mas como? Pode, ué. Pode. Você liga a televisão, tem tanta coisa satânica que está entrando na tua mente, você vai para o YouTube, você vai para o Facebook, você assiste uma série de coisas, Satanás está mandando mensagens subliminares para você. Tem gente aí que vive na imoralidade sexual, que não é casada. Você tá dormindo o quê? Com alguém, e você também, os dois, o homem e a mulher, estão sendo usados pelas forças das trevas. Isso é algo muito sério. Muita gente não percebe, que não conhece o mundo espiritual. Sexo ilícito é um portal para atrair espíritos malignos para a sua vida. Não estou dizendo que todo mundo será necessariamente endemoniado. Não obstante, você está abrindo várias e várias brechas para ser um endemoniado. E se você ainda não é, no mínimo, você está sendo um instrumento das forças satânicas aqui na Terra. Vejam, há anos atrás já vinha um Rosh messiânico, ele falava de Torá, ele falava de Yeshua, ele atraiu milhares e milhares de seguidores no Brasil e até mesmo no exterior. Ele falava, todo mundo acreditava em tudo que ele falava. Eu até gostava dele, mas o Eterno me mostrou, ele é um satanista. Primeira reação que me veio foi, ué, mas como, Hashem? Como, meu Deus? O camarada, ele prega a Torá, ele prega Yeshua, ele prega essas coisas, ele prega a palavra. Como ele é satanista? O Eterno me mostrou de forma muito profunda isso. Ele joga 99% da verdade e 1% é a mentira. Aquele 1% mentiroso vai penetrar no coração humano
E como disse Shaul Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquela mentira vai crescer, crescer, crescer e vai levar a pessoa à apostasia e ao Guerrinom e ao inferno. O que aconteceu? Bem, ele é satanista. Um dia Satanás vai mostrar o rabo. Depois, um belo dia, ele foi e negou Yeshua e arrastou milhares de pessoas ao inferno. Só que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Então agora ele se apostatou. Mas Satanás já levantou outros líderes no lugar dele. É igual o tráfico no Rio de Janeiro, os traficantes. Há um traficante-chefe na comunidade. Quando o traficante entra em combate com a polícia e morre, no mesmo dia já se levanta um outro líder do tráfico. Satanás é assim, ele vai toda hora colocando outras e outras pessoas. Por quê? Yeshua, leia Yohanan, João, capítulo 12, verso 31, capítulo 14, verso 30 e capítulo 16, verso 11. Está em aramaico, Yeshua chamando Satanás de Archuno de Olmo, de governante do mundo. Archuno de Olmo, ele é o governante do mundo. Quem governa este mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. O maligno que controla tudo. O sistema religioso é controlado por Satanás. Eu vou falar isso daqui a pouco. Os governos são controlados por Satanás. A mídia, a televisão, tudo isso é controlado por Satanás. Os canais de televisão são controlados por Satanás. Tanto é verdade que aqui no Brasil há um famoso canal de televisão que pertence a uma igreja famosa. Poxa, se é um canal de televisão de uma igreja, então vai passar coisas de Deus, mas passa imoralidade sexual nas novelas. Então, na verdade, é a mesma coisa esse canal de televisão dos outros canais seculares. Todos eles trabalhando para Satanás. Aí bota uma novela da Bíblia e depois bota o camarada praticando orgia sexual, imoralidade sexual, praticando adultério, praticando outras coisas. Tudo é controlado por Satanás, porque Satanás tem seus servos aqui na terra. Repito, Yeshua chamou Satanás de o governante. Aramaico, tem Bíblia que bota o príncipe, em aramaico é Archuno. Archuno é o governante, aquele quem rege. Este mundo é dominado e é regido por Satanás. Por isso que Yeshua falou, o meu reino não é deste mundo. O reino de Yeshua virá para a terra na era messiânica. Mas hoje, o mundo, meus amigos, na data de hoje, o mundo é regido pelas forças das trevas, pelos anjos caídos, que estão no livro de Enoque, no livro de Jubileus, em outras literaturas do judaísmo do Segundo Templo. Paulo chama Satanás de Alore de Olmo, de Deus, Alore de Olmo, Deus deste mundo. Paulo chama Satanás de o Deus deste mundo. Muita Bíblia bota com letra minúscula, Deus, minúsculo, mas no aramaico não tem maiúsculo nem minúsculo. Então, por que ele quis falar o Deus? Porque ele controla. Satanás, ele é Deus porque ele controla, ele tem poder. Claro, ele não é o Todo-Poderoso, mas ele controla as pessoas. E aí que eu quero entrar no numa questão de batalha espiritual, de Satanás, e várias coisas que o Eterno começou a me mostrar nessa madrugada. E depois eu comecei a ler, meditar. Vejam só. Existem estratégias de Satanás que são antigas, mas que nós temos que ficar
alertas. Satanás controla os governos e os governantes. Os governos são controlados por Satanás, galera. Não tem como, tudo... Vejam só, várias nações riquíssimas, Estados Unidos, países europeus, construíram seus impérios por meio de guerras, matando pessoas, deixando pessoas morrer de fome. Isso é operação de Satanás. Vejam, os Estados Unidos, que é uma megapotência, se você estudar a história americana, vários índios foram exterminados brutalmente. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás, ele é assassino desde o princípio. Você sair exterminando índios, isso é operação de Satanás. Nós sabemos que vários estados americanos escravizaram os negros e nós temos consequências até hoje. Escravizar seres humanos, isso é uma operação de Satanás. Explorar países da África, deixando pessoas esqueléticas, enquanto os milionários, as famílias mais ricas do mundo, estão esbanjando dinheiro. Isso é operação de Satanás. Promover e financiar guerra, isso é operação de Satanás. Então vejam, os governos do mundo, desde que o mundo é mundo, pode ver filme desde 3.000, 4.000 anos atrás, é sempre um império lutando contra outro império, fazendo guerra e matando. Isso é operação de Satanás. Às vezes tem um império cheio de dinheiro, o outro império cheio do dinheiro. As pessoas podiam se contentar, mas um vai fazer guerra contra o outro, por quê? Quer mais dinheiro, mais poder, mais conquista. Isso tudo são arquétipos de Satanás. Satanás quer mais dinheiro, mais conquista, mais poder, mais vaidade. O ser humano não se contenta, ele quer mais, ele quer tomar aquilo que é do outro. Eu estou falando de governos aí, alguém pode achar, pô, o Sadoc é comunista, porque ele está criticando os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, o comunismo é satânico, é satanismo puro. O satanismo gerou a morte de milhões de seres humanos. Só o Mao Tse-tung na China foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Então isso é satanismo nível hard, é muito satanismo. O comunismo, que é contra Deus, é contra Yeshua, contra Jesus, contra tudo, é o satanismo no ápice. Então vejam, o capitalismo selvagem, ele é maligno, porque ele estimula o ter, o dinheiro, a troca da pobreza e da miséria do próximo. O capitalismo selvagem é maligno, o comunismo também é maligno, ambos são satânicos. Por quê, meus amigos? Não se enganem. O pessoal fica assim hoje, direita, esquerda, capitalismo versus comunismo. Galera, todos os governos são controlados por Satanás, porque todos eles estão juntos para a consolidação da nova ordem mundial. A nova ordem mundial já existe há muito tempo, mas ela cada vez ganha mais força, mais conteúdo, cada vez ela se desenvolve mais e mais. Então, tem Estados Unidos e tem Rússia, Estados Unidos e tem China. Tudo jaz no maligno. Satanás é o governante deste mundo. E aí eu pergunto, suponhamos que você, pense comigo, que você fosse, juntasse dinheiro a vida inteira e pegasse teu dinheiro. Você pegou um dinheirão que você tem. Hoje, aqui no Brasil, você investiria o seu dinheiro em uma empresa que está falindo? Imagina você vender a sua casa, vender o seu carro, raspar a sua poupança. Você pegaria todo o teu dinheiro e investiria em uma empresa que está falindo? É claro que não. Ninguém investe em algo que está o quê? Falindo. É óbvio, ninguém vai fazer isso. Mas vejam só, meus irmãos,
quando nós focamos nesse mundo materialista, esse mundo material, ele é uma indústria falida. Quando você entesoura tesouros aqui na Terra, quando você fica capitalista selvagem, quando você fica materialista, quando você quer coisas e coisas fúteis e fúteis e fúteis, você está investindo em um mundo falido. Não estou falando só de dinheiro. Você está investindo o seu dinheiro, mas você está investindo o seu tempo. Você está investindo a tua vida. Você está investindo a tua alma. Por isso que Yeshua falou daquele homem que juntou dinheiro em um celeiro. E Yeshua disse, louco, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E tu, o que tens preparado para o reino dos céus? O que você tem preparado para Deus? Nós estamos investindo em um mundo dominado por Satanás. Meus amigos, a própria mídia, a televisão, o rádio, Facebook, YouTube, tudo isso é controlado por Satanás. Veja, eu não estou dizendo que todo vídeo no YouTube é do diabo, não é isso. Eu tenho vídeo no YouTube, mas muitas pessoas são servos de Satanás, até com aparência de religiosidade, e essas pessoas estão propagando a mentira. E aí o que acontece? Você senta na tua cadeira, você abre o YouTube, pô, vou ouvir uma palavra de um homem de Deus. Só que esse sujeito é um Balaão da vida. Ele é um homem de Deus, um profeta de Satanás ao mesmo tempo. Você senta na tua cadeira e tu começa a assistir. Você começa a aprender o que ele está ensinando. Só que se ele está ensinando conceitos satânicos, você, meu irmão, está sendo discipulado por Satanás. Caramba, isso é muito... Gente, eu perdi a noite de sono, fiquei a madrugada hoje de cabelo em pé, achando, ministrando. Tem gente que está sendo discipulada por Satanás. Ah não, eu tô vendo ali o rabino tal, ele nega Yeshua, mas ele é maneiro. Yeshua disse, daqui a pouco eu vou citar o texto, mas Yeshua, eu vou citar 2 vezes, depois eu dou o verso certinho aqui. Yeshua disse que quem o nega é filho de Satanás. Se o rabino é gente boa, mas ele nega Yeshua, Yeshua disse, é filho de Satanás. Então, se você gosta de assistir um rabino que nega Yeshua, e se Yeshua disse que ele é um filho de Satanás, você está tendo aula com um filho de Satanás. Você está sendo discipulado pelo capeta, pelo diabo, pelo maligno. Está cheio de gente assim, meus irmãos, sendo discipuladas pelo mal. Isso é algo muito complicado, é algo terrível. Yeshua, o verso, achei aqui, Yohanan, João, capítulo 8, verso 44. Depois lê na tua Bíblia. Yeshua fala, vós tendes por pai a Satanás. Yeshua está falando daqueles que o rejeitam. Ele está falando, vocês estão me negando, não querem me aceitar? Vocês têm como pai Satanás. Então, o próprio Yeshua disse, quem rejeita Yeshua é filho de Satanás. E as pessoas estão aí batendo palmas para quem nega Yeshua. Eu conheço discípulo de Yeshua que manda dinheiro para pessoas que negam Yeshua. Ah não, porque o rabino ele nega Yeshua, mas ele é maneirinho. Eu vou mandar um dinheiro para a conta dele. Você está financiando o reino de Satanás. É triste, gente, me desculpe a sinceridade, mas eu não posso me omitir de falar aquilo que a Shem me mostrou. Outra coisa que acontece, televisão, rádio, YouTube, Facebook, muita coisa ali satânica com uma aparência religiosa, mas é Satanás. Você começa a assistir aquele conteúdo, aquilo ali começa a fazer uma lavagem cerebral na tua mente. Aqueles conceitos começam a entrar na tua mente e aquilo ali vai moldar a sua forma de pensar. Repito, você vai assistir um sujeito que é um servo de Satanás,
mas você acha que ele é um homem de Deus. Ele vai ensinar mentiras, essas mentiras vão entrar na tua mente, vão moldar a sua maneira de pensar, e aí vai acontecer o que o pensador Émile Durkheim ensinou sobre a teoria, o sociólogo, sobre a teoria dos fatos sociais. A teoria dos fatos sociais de Durkheim ensina que a nossa maneira de pensar, agir e sentir são ditadas pela sociedade. Você não pensa o que você pensa o que a sociedade quer que você pense. Você não age como você quer, você age conforme a sociedade dita o seu modo de comportamento. Você não sente o que você quer sentir, você sente aquilo que a nova ordem mundial colocou no teu coração. Vejam, eu tenho até algumas críticas ao pensamento de Durkheim, tá bom? Eu não vou entrar aqui em sociologia, eu sigo mais a linha sociológica do Peter Berger. Mas eu quero aproveitar esse conceito durkheimiano, apesar de eu seguir mais uma outra linha, mas ele tem uma certa razão, e até o próprio Peter Berger, ele concorda. Nós somos um produto da sociedade. Então, se você está recebendo mentira na tua mente, daqui a pouco você vai raciocinar com um padrão mentiroso. Qual é a consequência? Você vai entrar em apostasia. E você vai, por isso que tem tanta gente negando Yeshua aí, por quê? Tem tanta gente na imoralidade sexual aí, por quê? Não, Tzadok, não tem nada a ver, eu posso fazer isso, tal, não tem nada a ver, né? Eu posso fazer essa imoralidade sexual. Tá errado, meu filho, tá errado. Mas o sujeito se convenceu. Eu conheço muito, não é um, dois, eu conheço muita gente que tem vida sexual e não é casada. Não, Tzadok, mas eu tenho amor, é amor. Ué, se você tem amor, por que você não casa? Ah, não, é por conta disso. Cada um dá uma desculpa. Cada um dá uma desculpa. O que é isso? O camarada, ele se convenceu que ele pode viver na imoralidade sexual e não vai dar em nada. Ele se convenceu disso. Quando se ele ler Coríntios, Paulo fala que esses não herdarão o reino dos céus. Vão ser condenados, não herdarão, vão para o lago de fogo e enxofre. Ok? Mas o camarada, ele se convenceu que ele pode viver na imoralidade sexual, que tá tudo certo. Tá tudo certo. Carl Jung, o psicanalista, ele fala um negócio que eu posso aplicar o conceito dele para isso que eu estou ensinando. Você começa a assistir um montão de coisa, aquilo ali entra na tua mente. Daqui a pouco, aquilo ali faz parte do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo do Carl Jung? Ele explica que existe uma parte abissal, uma parte secreta na nossa mente, que ela é construída por informações que são herdadas, que nos são legadas pela sociedade, pela nossa família. Em síntese, o meio social produz informações, essas informações entram na nossa mente, em uma região secreta, no inconsciente, e aí nós temos ideias pré-concebidas. Isso forma o seu traço íntimo da tua personalidade e que você nem sabe. Por isso que é inconsciente. É inconsciente porque está no teu inconsciente, é coletivo, porque você está recebendo essas informações que entram, você nem percebe, mas aquilo ali forma o seu ser. Então, o Carl Jung, ele explica que o inconsciente coletivo é a parte... Olha só, ele diz que o inconsciente coletivo é a parte em que nós não sabemos que aquilo ali faz parte da nossa própria essência. Caramba, é algo que faz parte de você, mas você não sabe disso. Você não sabe quem você é.
Olha só, você não sabe quem você é porque aquilo ali entrou, formou a sua essência, formou a sua identidade comportamental, mas você não percebeu. E é isso que Satanás faz, meus amigos. Satanás, ele age por meio de pessoas, por meio de conceitos, por meio das instituições políticas, sociais e religiosas. Então a cultura da nossa sociedade, ela é ditada por Satanás. Por quê? Porque Yeshua disse, ele é o governante deste mundo. E aí você recebe aquilo ali, aí você nem se conhece. Você não sabe por que você está pecando. Por quê? Porque você está escravizado por Satanás. Você está em uma prisão espiritual. Isso aí não é um conceito psicanalítico, não. Existe prisão espiritual de verdade. Eu já conheci, já vi muitas pessoas que viviam em prisões espirituais. Isso é algo sério, não é uma metáfora. A pessoa está viva aqui na Terra, ela fala tal, mas ela tem uma prisão. A alma dela está aprisionada por Satanás em alguns setores. E aí ela não consegue se libertar. É uma imoralidade sexual, é uma falta de perdão, é uma briga com o pai e com a mãe que ela não consegue resolver, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Satanás usa essas coisas para moldar a sua atividade comportamental e você nunca se tornará uma pessoa livre. Só Yeshua pode quebrar essas prisões espirituais. Mas para isso, você tem que ter consciência, ok? Você tem... Carl Jung, né? Eu não estou me lembrando muito bem a frase aqui, mas ele tem uma frase que é mais ou menos assim. Quem olha para fora, dorme. Quem olha para dentro, acorda. Você só saberá quem você é quando você olhar para dentro do seu próprio ser. Forte, forte. Quem olha para fora, dorme. Tem gente aí que está olhando só para fora. Você olha a novela, olha a televisão, olha o YouTube, olha o Facebook, olha uma série de coisas, até livros. Eu tenho aqui vários livros. Mas se livros promoverem ensinos satânicos e eu não tiver discernimento espiritual, eu vou ficar lendo um montão de besteira que vai moldar o meu pensamento. Então eu tenho que ter discernimento. Então vejam só, quem olha para fora, para os livros, para a televisão, para a mídia, para essas coisas, quem olha para fora dorme. Dorme. Você é um alienado. Eu tenho que olhar para dentro, disse Jung. Quando eu olho para dentro e eu descubro quem eu sou, aí eu acordo. E quando eu acordo com Yeshua ao meu lado, só Yeshua faz isso. Quando eu acordo com Yeshua, aí eu posso quebrar os grilhões de Satanás. Eu posso quebrar o governo satânico. Repito, Satanás é o governante deste mundo. Então, vejam só, uma outra estratégia de Satanás é a destruição em massa das famílias. Os sociólogos nos ensinam que a família é a célula máter da sociedade, a célula primária e elementar de qualquer sociedade sadia é a família. Então, o que Satanás faz? Eu vou destruir as famílias. Quando você destrói as famílias, você causa danos sociais, psicológicos e espirituais naquela família, no pai, na mãe e nos filhos. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vem para destruir as famílias. Isso é uma atividade predileta de Satanás. As famílias estão todas destruídas. Quantas pessoas que você conhece que são casadas há anos e que são verdadeiramente felizes? São muito poucas pessoas. Eu conheço, às vezes, até pessoas que são casadas e felizes
E aí, quando eu conheço mais, eu descubro que um está no adultério, ou que eles vivem brigando em casa, que eles vivem como cão e gato. Aparentemente é um casal 20, mas na prática eles têm um lar destruído. Há pessoas casadas e felizes? Sim, mas é uma minoria. Por isso que eu valorizo muito o meu casamento. Deus fez uma coisa maravilhosa de me dar a Vanessa, essa mulher, sabe? Que ela é um anjo que caiu dos céus, né? Não os anjos caídos, né? Do mal, mas um anjo de Deus, porque eu aprendi com ela que a minha casa é um pedacinho dos céus aqui na terra. Aqui minha casa é um paraíso junto com ela. E eu tenho que cuidar deste paraíso, regando-o, cuidando. Então, nós temos que cuidar da nossa família. E o que Satanás faz? Vem para destruir. Por isso que pessoas que se separam, os filhos, todos eles ficam com traumas, ainda que inconscientes. Estou falando com conhecimento de causa, porque eu sou filho de pais separados. Yeshua teve que me curar, porque eu estava em prisão espiritual. Todo mundo que se separa, o teu filho, ele vai ter traumas, que se não forem tratados e curados, ele vai passar a vida inteira com coisas no inconsciente e com problemas mal resolvidos. Estou falando com conhecimento meu e de outras e outras pessoas que eu conheço e atendo. Conheço pessoas do meu convívio que, até hoje, sei lá, o pai se separou da mãe. O camarada ele ficou com trauma de família. O sujeito ele não consegue se relacionar e se estabilizar com mulher nenhuma. Fica trocando. Por quê? Porque na mente dele, a família é algo ruim, é algo do mal. E essa pessoa se convenceu disso por meio de Satanás, que a família é algo ruim. Então a pessoa não tem afeto. É uma pessoa que não desenvolve afeto por mulher nenhuma. Dorme, faz sexo, tal, mas não tem afeto nenhum. Então não tem afeto nenhum. Por quê? Porque a pessoa está com um sentimento aprisionado. E Satanás, gente, não tem destruído só a família dos ímpios, não. A família dos crentes, do meio religioso. Dos meios religiosos. Poxa, eu conheço muita gente, não importa a denominação, se é evangélico, se é católico, se é judeu messiânico, se é judeu nazareno, não importa o nome. Mas eu conheço muita gente aí que são pessoas separadas, divorciadas, tá com a outra mulher, um negócio assim. É difícil ver uma pessoa religiosa, casada, com filhos, vivendo um casamento feliz, tudo certinho, os filhos são uma brachá, são uma bênção. O que eu mais vejo são as famílias destruídas nos próprios ambientes religiosos. Então isso nos mostra que a própria religião, e isso que é forte, é dominada por Satanás. Meus amigos, a própria religião é dominada por Satanás. Repito, salvo raríssimas exceções, as famílias dos religiosos estão destruídas. Tanto é que você pode ver que está todo mundo separado ou casado e vivendo em briga, salvo raras exceções. E os sistemas religiosos, eles estão corrompidos e controlados por Satanás. Os líderes, a grande maioria, é claro que há exceções, mas a grande maioria gosta de dinheiro. O cara é líder de uma denominação porque ele quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Uns só pensam em dinheiro. Outros praticam imoralidade sexual. Outros, o camarada não quer dinheiro, ele não tem imoralidade sexual, mas ele é orgulhoso. É o chamado orgulho denominacional. Ele tem orgulho, não, eu sou isso, eu sou da denominação tal, eu sou aquilo. É um orgulho, porque ele se sente melhor do que o outro. E se você se sente melhor do que o outro, você não é um servo de Deus,
Você está sendo usado por Satanás e nem sabe, pois nós não somos melhores do que ninguém. Quanta gente eu conheço que vem para Techuvá e fica, não, porque agora eu sou do judaísmo nazareno, os cristãos fazem isso, os cristãos fazem isso. Baruch Hashem, eu larguei o cristianismo, porque o cristão é isso. O camarada falando com o nariz empinado. Gente, isso é horrível. É horrível você julgar o outro. Se você não tiver amor pelo próximo, quem é você? Se você não tiver amor, você não é servo de Yeshua, porque Yeshua ensinou amor. Se você... Esse negócio de orgulho, não, agora eu sou isso, agora eu só ando de kippá, agora... Pô, isso é orgulho, gente. Desculpem-me o termo, eu vou falar o português claro, isso é babaquice, isso é infantilidade. Isso não é algo de... Homem de Deus não faz isso, ok? Vejam, Satanás controla as religiões e ele vai usar a tua religião para destruir você. Você acha que você é um homem de Deus, mas você vai ser um profeta de Satanás se você não vigiar e orar. Uma das maiores estratégias de Satanás que eu aprendi foi o seguinte: essa é a armadilha de Satanás que está pegando aí quase todo mundo. Se chama o seguinte: distração com as coisas de Deus. Satanás vai te colocar distraído com as coisas de Deus. Ué, mas não é bom ficar com as coisas de Deus? Satanás vai te ocupar. Você vai ser um cara que lê a Bíblia. Você vai ser uma pessoa que canta. Você vai ser uma pessoa que frequenta uma denominação. Você vai ser uma pessoa que busca a espiritualidade. E Satanás que está fazendo isso com você. Ué, Tzadok, mas não é bom tudo isso? Mas o que ele faz, meus amigos? Ele te distrai com as coisas de Deus. Ele bota você para fazer as coisas de Deus. Você fica, nossa, eu estou servindo a Deus, mas ele vai arrumar uma distorção para te capturar. Ele vai fazer com que você trabalhe nas coisas de Deus, mas o seu foco serão em coisas não essenciais. Vou dar um exemplo para que você entenda. É muito bom você estudar as Escrituras. É muito bom você até saber hebraico e ler a Bíblia no hebraico, é legal. Mas aí Satanás coloca na tua cabeça assim, você tem que estudar hebraico para ler a Bíblia no original. Aí você começa a estudar hebraico, é legítimo. Você começa a ler a Bíblia em hebraico, é legítimo. Você começa a ter um discernimento de algumas coisas, é legítimo. Tudo isso é bom. Mas aí você se torna um sabichão. E aí você coloca um salto alto. Não, porque eu sei hebraico, tal. E aí você começa a tratar os outros como seres inferiores. Quando você começa a fazer isso, agora você é servo de Satanás. Agora você é um longa-manos, um instrumento, um vaso de Satanás aqui na Terra. Eu vejo gente falando de hebraico na internet, de judaísmo nazareno, que o sujeito só fala besteira. Ele só fala asneira em hebraico, só que ele se sente o tal. Não, porque é isso, é aquilo, é aquilo. O camarada só fala besteira, mas ele se sente o erudito, ele se sente o tal. Só que no fundo, é um poço de vaidade. E aí ele fica, não, porque a tradução correta é essa, a tradução correta é essa, porque eu sei hebraico, eu sou professor de hebraico. O camarada só fala besteira, ou... E aí muita gente não sabe hebraico e acredita. Só que veja, o problema não é saber hebraico. O problema é você se vaidoso e prepotente e achar que é alguma coisa. Outra estratégia de Satanás. Não tem nenhum problema você usar um talit. Eu tenho talit. Mas aí o cara começa a usar talit. Não, agora eu sou o profeta. Agora eu sou o espiritual. A mulher começa a usar um véu. Não, porque agora eu virei judia, agora eu uso véu. Gente, usar véu não te transforma em judia. Usar talit não faz ninguém virar judeu. Usar kippá não transforma ninguém em judeu.
Eu sou o que sou, com kippá ou sem kippá. Eu posso tirar o kippá e eu continuo sendo o que eu sou. Tirei até de propósito para você ver. Eu sou o que sou com ou sem. Então kippá não me transforma em nada. E o camarada acha que... Aí, com isso, a gente começa a deixar a barba crescer, usa peote, anda de preto. Ah, tal, agora eu virei judeu. Você não virou coisa nenhuma. Desculpe a sinceridade. O sujeito virou no máximo um palhaço. Porque se o camarada tá... Desculpem, galera, mas eu tô sendo franco. A palavra aqui tá vindo forte. Se você fantasiar-se, não adianta nada. O Eterno não tá nem aí com a tua fantasia. Ele vê o teu coração. Tal como Shemuel Hanavi, o profeta Samuel, quando ele vai ungir o rei, ele nem dá nada. Davi estava lá no campo. Ele olha os mais fortes, os melhores, os mais bonitos. Ninguém dava nada por Davi. Mas o Eterno conhecia o coração de Davi. Então, tem gente aí que está fazendo uma série de coisas. Eu conheço um Roshi que faz hebraico, liturgia judaica, um montão de coisas, e me confessou: Sadoc, eu faço tudo isso, mas eu não sinto a presença do Eterno há anos. Olha só, o sujeito é líder, faz oração em hebraico, usa talit, segue liturgia judaica, cita o Shema de manhã, tarde e noite, mas ele fala que ele não sente a presença do Eterno há anos. Tem alguma coisa errada, meus amigos. Se ele não sente a presença do Eterno, ele não está servindo ao Eterno. Então, essa é a estratégia de Satanás. Te coloca para fazer algumas coisas de Deus, mas você perde o foco. Tem gente que ouve música de Deus o dia inteiro, mas tem uma vida podre. Entenderam? Satanás pode falar para você assim: olha, vai ficar ouvindo música de Deus o dia inteiro. Aí você escuta. É algo legítimo. Escutar música é legítimo? É. Mas se você não alterar o seu caráter, se você não nascer de novo, se você não tiver uma transformação, você, poxa, não adiantou de nada. Você pode estudar muito. Eu conheço gente que estuda, não é? Até o Olavo de Carvalho, repito, Olavo de Carvalho, não estou fazendo apologia a ele não, eu discordo dele em muitas e muitas coisas, tá? Mas ele tem uma frase que é chocante, mas eu quero chocar hoje vocês, que ele fala o seguinte: tem gente que estuda para ficar mais ignorante. Ele está falando isso de filosofia, de política, mas eu vou aplicar para religião. Tem gente que pode estudar muito religião e se tornar um apóstata. Haja vista que eu tenho amigos cristãos que eles falam que há muitos seminários cristãos cujos professores são ateus ou agnósticos. Então tem muito cristão que não crê em milagre, que não crê na Bíblia. Tem muito cristão. Haja vista nessa teoria deuteronomista, essas teorias todas que você vai estudar aí, teorias do Wellhausen, essas teorias todas que a pessoa vai estudar nos seminários, elas negam a veracidade da Bíblia. Elas falam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então tem muito teólogo que não crê na palavra. Ou seja, a teologia dele é uma teologia de Satanás. Ocupar-se com as coisas de Deus é uma estratégia de Satanás, que eu estou dizendo. Tem gente que passa o dia inteiro na congregação, mas tem uma vida de vazio espiritual. Ou seja, isso é algo que maligno. Meus amigos, eu não vou falar hoje aqui por limitação do tempo, mas a essência, anote aí, a essência da mensagem de Yeshua está em Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Se você ler e conseguir cumprir tudo aquilo ali, você é um servo de Deus. Tem que cumprir tudo. Se a gente conseguir cumprir tudo, você é um servo de Deus. Então nós temos que ter essa noção que as religiões são instrumentalizadas por Satanás. E vou cortar na carne. Judaísmo nazareno
e judaísmo messiânico no Brasil e no mundo, quase tudo é usado por Satanás. Poxa, Tzadok, você aí tem o site Judaísmo Nazareno, você escreveu um livro Judaísmo Nazareno. Sim, mas muitos são instrumentalistas. Não estou dizendo que eu sou servo de Satanás, não é isso. Mas estou dizendo que tem muita gente que usa isso como instrumentalização da vontade de Satanás. Tanto é, gente, que a árvore se conhece pelo fruto. Eu conheço assim, e tal, se você é da Techuvá há bastante tempo, você vai conhecer. Tem pessoas que estavam na igreja evangélica. Aí ouvem falar de judaísmo nazareno messiânico. A pessoa está na igreja, aí a pessoa começa a estudar Torá. Estudou um pouquinho de Torá, ela fala, agora ela se sente o sabichão, ela se sente o rabino, Orosh, ela se sente o tal. Aí, de repente, essa pessoa, olha só, a pessoa estava na igreja, ok. Aí ela começa a estudar Torá, se torna o erudito na visão dela, às vezes ela não sabe nada, mas ela se torna, na própria cabeça dela, o erudito, o sabichão, o tal. E daí a pessoa começa a julgar os cristãos. O cristão não guarda o Shabat. O cristão não guarda a Torá. Aquilo ali. Aí ele começa a julgar todo mundo. Ele é o bom. Ele é o sabichão. Ele é o tzadik, o justo. Ninguém presta, mas ele é o bom. Ele é o bom. Aí ele guarda o Shabat, já começa a escarnecer de todo mundo que não guarda o Shabat. Todo mundo vai pro inferno. Só eu que guardo o Shabat, que eu sou salvo. Aí, de repente, ele começa a estudar judaísmo, ele começa a idolatrar. No início, ele começa a gostar dos rabinos e a gostar do judaísmo. Mas um belo dia ele dá um upgrade e aí ele começa a idolatrar os rabinos e a idolatrar o judaísmo. Olhem só a gradação. Aí, ele idolatra os rabinos falam que o Novo Testamento é falso, e já que ele idolatra os rabinos, ele começa a repetir. O Novo Testamento é produto de Roma. Roma mudou o Novo Testamento. Eu não acredito, agora eu sou o Torá. O Novo Testamento eu acredito em uma coisa ou outra. Eu creio em Yeshua. Eu creio, mas eu não creio no Novo Testamento. Eu creio na Torá. Eu creio nos rabinos. Engraçado, né? Ele crê nos rabinos que rejeitam Yeshua. Ele crê nos rabinos que Yeshua chama de servos de Satanás. Só que ele não crê na Brit Hadashah. E aí ele vai negando tudo. Aí ele parte para Kabbalah. Eu leio Kabbalah também, mas aí o camarada já começa, a Kabbalah tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim, porque a Kabbalah de hoje, ela tá toda misturada com a nova era. Aí o cara acredita em reencarnação, acredita em uma pancada de besteira. Aí ele começa a se tornar o judeu, ele se sente judeu, ele diz que ele é judeu, ele não é nada, né? Existe Binei Noach. Eu digo que tem o Binei Noach, existe o Binei nada. Binei nada, ele não é nada, mas ele se diz judeu, até um dia que ele vai e ele nega Yeshua. Negou Yeshua, vai para o inferno. Vejam só, meus amigos, o que eu quero falar com tudo isso. O que eu quero falar para vocês é que eram pessoas que vieram para o judaísmo nazareno. Essas pessoas são pessoas que leram o meu livro, que estudavam comigo e fizeram isso. Então, o que eu quero falar é que Satanás usa tudo para enredar as pessoas. Até a verdade, Satanás deturpa. Então, o judaísmo nazareno, o judaísmo messiânico, às vezes é uma arapuca, uma ratoeira para levar alguém ao Guerrinom. Entenderam? Pô, isso é algo sério. Até o que eu ensino muita coisa, Satanás pode dar uma deturpada e levar alguém à heresia.
Outra coisa que isso, caramba, é forte. Muitos rabinos nas redes sociais são servos de Satanás. Yeshua falou em Yohanan João 8:44. Yeshua falou para aqueles que o rejeitaram: vocês têm por pai a Satã, a Satanás. Então Yeshua disse: quem me nega é filho de Satanás. Aí você vai para o YouTube, é cheio de rabino que nega Yeshua, e Yeshua diz que eles são filhos de Satanás, e eles pregam um montão de coisa, tá todo mundo assistindo, todo mundo aplaudindo. Ah, o rabino tal é gente boa, ele é maneiro, tal, e aí você bota na tua cabeça que você tem que virar judeu, que você tem que se converter, que você tem que virar ortodoxo. Aí você se sente o judeu, daqui a pouco você já está pregando reencarnação, daqui a pouco você diz que Satanás não existe e os demônios não existem. Engraçado, né? Esses rabinos do YouTube, praticamente todos eles dizem que Satanás não existe e demônios não existem. Por que eles falam isso? Porque eles são servos de Satanás e dos seus demônios. Poxa, se você ler o Tanar fala de Satanás e demônios. Se você ler a Brit Hadashah, o Novo Testamento, fala de Satanás e demônios. Se você ler a literatura judaica do Segundo Templo, o livro de Enoque, o livro de Jubileus, o livro de Adão e Eva, 4 livros de Esdras, segundo livro de Baruch e manuscritos do Mar Morto, todos eles falam de Satanás. O Talmud fala de Satanás, o Midrash fala de Satanás, o Zohar fala de Satanás. Todo o judaísmo fala de Satanás. Só que esses rabinos falam: Satanás não existe, não. Os demônios não existem. Sabe por que eles falam isso? Porque Yeshua pregou muita coisa de batalha espiritual. O Novo Testamento fala de demônios e fala de Satanás. Se você não crê mais em Satanás, se você não crê mais em demônios, então você não crê mais no Novo Testamento. E se você não crê mais no Novo Testamento, você não crê mais em Yeshua. E se você não crê mais em Yeshua, você nega Yeshua. E aí, negando Yeshua, qual vai ser o teu destino? Gehinom, palavra hebraica que geralmente é traduzida como inferno, o lago de fogo e enxofre, que está no Talmud, que está no Midrash, que está na literatura rabínica. O inferno existe sim. Ah, isso é uma invenção de Roma. Inferno, Roma inventou. Meu filho, deixa de ser alienado. Quem fala isso não estudou nada. Há manuscritos do primeiro século judaicos que falam de Gehinom. É só ler manuscritos do Mar Morto, ler literatura apócrifa e pseudepígrafa, leia a Brit Hadashah, Yeshua falou daquele lago de fogo e enxofre, que o fogo não se apaga, e o verme está lá comendo as pessoas. Isso daí tem, o verme está lá, não é que ele disse? Tudo isso existe. Mas aí as pessoas negam. E aí vamos partir para o judaísmo rabínico, que é a verdade. Sem Yeshua. Né? Aí tem a rabino ecumênico. O que é isso? Tem rabino ecumênico aí que faz... Ah, não. É cada história, gente. O camarada tá do lado do feiticeiro e fala: não, esse serve a Deus porque todos os caminhos levam a Deus. O camarada ali é feiticeiro com negócio de umbanda, de candomblé, de feitiçaria. Não, aí o rabino chega: não, isso daí é um homem de Deus, tal, porque todos os caminhos levam a Deus. Meus amigos, todos os caminhos levam ao inferno. O único caminho que leva a Deus é Yeshua, porque ele disse: Ani haderer, verhaemet verhaim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos os caminhos levam ao Gehinom. Só Yeshua vai levar você para o Olam Rabá, para o mundo vindouro.
E eu encerro esta mensagem citando 2 trechos. 1 Timóteo 4, 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que, em tempos do futuro, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo advertiu que no futuro, e nós estamos vivendo essa era, muitos vão se apostatar e vão dar ouvidos à doutrina de demônios. Ele falou isso sobre discípulos. Muita gente dando ouvido à doutrina de demônios. Então essa apostasia geral, ela é uma marca de que nós vivemos a era das doutrinas dos demônios. Eu encerro citando o Zohar. Quem aí diz que o judaísmo não crê em demônio, não crê em Satanás, não crê em inferno, o Zohar diz assim, começa com uma pergunta: e Hassatan? O que é Hassatan? Resposta: é aquele que é encarregado das almas no Gehinnom, no inferno, cujo desejo é levar as almas para o Gehinnom, para o inferno. Hassatan, Satanás, está sempre presente e ele diz: deem-me os culpados para o Gehinnom, para o inferno. Satanás, de dia e de noite, diz Apocalipse, que ele trabalha. Ele trabalha de dia e de noite pedindo almas para o Gehinnom, pedindo almas para o inferno. Satanás quer a minha alma, ele quer a tua alma, mas nós que cremos em Yeshua, que estamos firmes em Yeshua e que estamos com condutas de Yeshua, nós quebramos o poder de Satanás. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, mas a maior bênção que você pode ganhar é Haye Olam, é a vida eterna. Esse é o maior presente. Não troque a tua vida eterna pelo prato de lentilhas. Satanás, ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer destruir você. Mas nós vamos fazer uma oração. Eu repito, não basta crer, porque como diz a Brit Hadashah, até os demônios creem, ok? Até os demônios creem, mas que você tenha uma vida como um verdadeiro discípulo de Yeshua, agindo como Yeshua ensinou. Vamos fazer uma tefilá, vamos fazer uma oração. Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Hashem, nós oramos pelo poder e pelo sangue de Yeshua HaMashiach que foi derramado para que nós fôssemos comprados. Enquanto tantas pessoas estão vendendo suas almas a Satanás, nós fomos comprados pelo sangue, pelo precioso sangue de Yeshua HaMashiach. E nós invocamos o sangue para fazer capará, para fazer expiação, para quebrar os grilhões dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão ao vivo e daqueles que assistirão depois esse vídeo gravado. Eterno, quebra os grilhões, quebra as correntes de Satanás, liberta as pessoas do cativeiro espiritual, cativeiro da imoralidade sexual, cativeiro da idolatria, cativeiro da ganância, cativeiro de tudo aquilo que se levanta contra Deus e quer usurpar o lugar de Deus. Idolatria ao judaísmo, idolatria aos rabinos, idolatria a tantas e tantas coisas. Eterno, quebra, Pai. Quebra o arco do adversário.
quebra toda força demoníaca que levanta contra o seu povo. Se o Filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. Eterno, nós fazemos essa oração de batalha espiritual. Eu creio que fortalezas estarão sendo derrubadas, espíritos estarão sendo amarrados, tal como Azazel no livro de Enoque, ele foi amarrado pelo anjo. Eterno, amarra, Pai, amarra o homem forte e dê libertação, dê cura, dê restauração de vidas, restauração de casamentos, restauração de ministérios, restauração de pessoas que estão com pensamentos e com sentimentos aprisionados. Eu oro, Pai, para que uma palavra seja decretada dos céus para dar vitória a todos os nossos irmãos. Em nome do maravilhoso Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.